E, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Barcelos, eu sou endocrinologista, faço parte do ambulatório de endocrinologia do exercício aí da Unifesp, e eu vou apresentar hoje os highlights do último Congresso Americano de Obesidade, o de Diabetes, desculpa, a American Diabetes Association, e também do último Congresso Internacional de Obesidade, o ICO, ou International Congress on Obesity, que foi realizado esse ano, inclusive, aqui no Brasil. Foi a segunda vez que o Brasil sediou esse Congresso Internacional. Ambos os eventos foram no mês de junho, tá? Então, assim, eu tenho alguns dados aqui interessantes, tá? Sobre a prática de exercícios. Eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre os exercícios, né, o tempo sentado, a mortalidade de pessoas com diabetes, as recomendações de exercícios para o controle glicêmico, o que há de novo, né, no que tange aí as pessoas que já têm diabetes também, o papel dos exercícios na prevenção do diabetes tipo 2 em mulheres que tiveram câncer de mama, que trataram o câncer de mama. Pois é, essas mulheres têm mais chance de desenvolver o diabetes tipo 2 depois que tratam o câncer de mama. Vamos entender o porquê e qual que é o papel dos exercícios físicos na redução desse risco de ter diabetes. E, claro, eu vou trazer aqui um apêndice, na verdade, falando sobre a presença de diabetes em atletas, porque nós temos atletas, né, que participaram dessa última Olimpíada de Paris, que têm diabetes tipo 1, é um dado que está nas Endolimpíadas. Eu achei interessante aproveitar e trazer isso daí, tá? Então, vocês viram que esses 4 temas que eu vou abordar aqui nos highlights, eles têm relação com a prática de exercícios e diabetes mellitus. Eu vou começar a falar primeiro, aqui vocês estão vendo aí em cima, as recomendações de exercícios para o controle metabólico, né? O que há de novo nisso daí? Bom, só para contextualizar, para colocar vocês a par do tema, vale lembrar que, seja para as pessoas com diabetes tipo 1 ou para aquelas pessoas com diabetes tipo 2, a prática de exercícios físicos vai promover consequências metabólicas, vai levar à redução de risco cardiovascular, vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E seja para tipo 1, seja para tipo 2, isso envolve diferentes modalidades, diferentes tipos de exercício, como o aeróbio, o exercício resistido, ou exercício de força, como queiram, e também o exercício intervalado de alta intensidade, o HIIT. Só lembrando que para controle glicêmico, a gente sabe que para o tipo 2, vão haver inúmeros benefícios, até no que tange a redução de peso nesses indivíduos, de gordura visceral, melhorando resistência insulínica. E a gente tem que saber o seguinte, pessoal, pelo menos 1 em cada 3 indivíduos com diabetes tipo 1, que, a princípio, na fisiopatologia não está associada à obesidade, porque o diabetes tipo 1 é autoimune, mas 1 em cada 3 desses indivíduos tem síndrome metabólica. 1 em cada 3 pessoas com DM1, né, indivíduos adultos, tem síndrome metabólica, ou seja, tem hipertensão, tem dislipidemia, e aí eles já têm uma quantidade maior de fatores de risco cardiometabólicos. E a gente sabe que, se grande parte da população mundial estão se tornando pessoas com sobrepeso, com obesidade, isso não é diferente na população de pessoas com diabetes tipo 1, ou seja, a gente tem visto cada vez mais estudos na literatura de pessoas com diabetes tipo 1 com excesso de gordura visceral, que vocês sabem que causa resistência insulínica inflamatória. Os exercícios recomendados para as pessoas com diabetes, embora tenham sido descritos aqui, né, nessa publicação para diabetes tipo 2, isso vale para qualquer pessoa com diabetes, qualquer tipo de diabetes, tipo 1, tipo 2, e a outra infinidade aí, muito menos frequente, mas de tipos de diabetes. Exercícios aeróbios de força, exercícios de flexibilidade, exercícios de
balance, que nada mais é do que equilíbrio. Só lembrando que os exercícios aeróbios, eles têm uma atuação importante no controle glicêmico, eles mexem com mitocôndria, eles melhoram a função mitocondrial, eles reduzem resistência insulínica, eles têm um impacto significativo na hemoglobina glicada. Quando a gente pensa em pessoas com diabetes tipo 2, eles ajudam até a melhorar a função de célula beta pancreática, redução de 0,6%. E aqui, nesse outro estudo, nessa outra meta-análise, a gente vê exercícios levando a uma redução de 0,7% de glicada, exercícios aeróbios também, né? Isso é importante, gente, porque os exercícios, eles representam uma ferramenta fundamental no tratamento do diabetes, seja, como eu falei, na questão antropométrica, na questão metabólica de risco cardiovascular como um todo, mas também melhoram o controle glicêmico. E se eu comparo o impacto que o exercício causa, promove para o controle glicêmico com as medicações para diabetes, a gente vê que para algumas medicações os exercícios são até mais potentes e, em outras situações, comparando com medicamentos de muito alta potência para o controle glicêmico, os exercícios são um pouquinho menos efetivos, eficazes do que os medicamentos assim. Claro que eu estou falando de estudos de vida real, os estudos observacionais de real world evidence. Por exemplo, o inibidor da DPP-4, sitagliptina, que é o Januvia, o Galvus, que é a vildagliptina, esses medicamentos, nos estudos de vida real, eles reduzem glicada em 0,4%, 0,5% na média, tá? Quando eu pego estudos que são com semaglutida, com tirzepatida, estudos um ou outro de vida real, a gente tem mais com semaglutida, na verdade, para diabetes, com tirz a gente ainda não tem grandes evidências, mas são drogas de muito alta potência para controlar a glicemia, fica um pouquinho acima de 1%, ou seja, o exercício, ele está ali, né? Ele é uma ferramenta, vamos colocar, de impacto intermediário, né, no controle glicêmico. E é claro que a gente não vai dar o exercício para o paciente fazer de orientação e não vai dar o medicamento. O ideal seria associar ambas as terapias, tá? E quando a gente pensa em exercício resistido, né, em exercício de força, parece que é menos importante, mas não. A gente vê que está por ali, está em torno de 0,6% a média de redução de glicada nesses pacientes, tá? E aqui, o que eu trago do ADA para a gente contextualizar essa questão, né? A gente tem que os exercícios, eles, quando realizados naquela carga naquela carga horária, né, aquele volume de exercício de 75 a 150 minutos por semana, desde que sejam exercícios vigorosos, né, exercícios aeróbios vigorosos. Agora, desde que sejam 150 a 300 minutos por semana de exercícios moderados, eles vão ajudar os pacientes. Entretanto, vale lembrar que isso vale para a população geral. E tudo começa, né, que foi o motivo dessa aula que eu assisti, quando em janeiro o autor de um artigo, ele questiona se esses 75 a 150 minutos de vigoroso por semana e esses 150 a 300 minutos por semana do moderado, se eles realmente ajudam os pacientes com diabetes na melhora do controle glicêmico. Porque isso aí a gente usa para a população geral. E a proposta desse artigo de janeiro é que, olha, para a população geral, beleza, mas para controlar a glicemia, isso aí é insuficiente, tá? E esse estudo, gente, que é um estudo que foi publicado 4 meses depois, foi uma meta-análise, né, com uma revisão sistemática, no qual foram incluídos 126 randomized clinical trials, estudos com nível A de evidência, somando aí um total de quase 7.000 pessoas com diabetes tipo 2. E o que eles concluem aí é que a carga de exercício por semana deveria ser o equivalente de 1.100 metros por minuto. Isso, traduzindo para minutos de exercício por semana, é o que eu coloquei
nessa tabelinha aí que simplifica, né, que resume o trabalho, que é de 244 minutos de atividade, que seria a moderada, e 157 minutos por semana do que seria o exercício vigoroso. Esse é o valor de corte, que seria aí compatível com esses 1.100 METs minuto por semana, para que houvesse realmente melhora do controle glicêmico. Então, a recomendação atual para qualquer pessoa, mesmo para quem tem diabetes, de 75 a 150 minutos de vigoroso e 150 a 300 de moderado, não vale para pessoas com diabetes. E o que a American Diabetes Association está estudando e vai fazer? Vai modificar esses valores já na próxima diretriz, né, nos próximos guidelines, e todo mundo aí que está ligado ao diabetes sabe que é mais ou menos no final de janeiro que a American Diabetes Association, todo ano, né, bem no primeiro mês do ano, eles lançam aí a diretriz do ano vigente, né? Então, esses valores, eles, possível e provavelmente, claro, se nada mudar nesse decorrer do ano, esses valores antigos vão cair, tá? Então, para orientar o paciente com diabetes no consultório, atividade vigorosa, para ter realmente eficácia, não vale ele fazer 75 minutos, tem que fazer 157 minutos. E para atividade moderada, um mínimo de 244 minutos, tá? Só lembrando que essa é de atividade aeróbia, e o paciente tem que fazer, claro, os exercícios resistidos também, entremeados, intercalados aí a esses exercícios aeróbios, isso para a população geral, tá bom? Bom, essa é uma atualização que a gente teve no Congresso Americano de Diabetes. Pessoa com diabetes tem que treinar mais do que a sem diabetes, isso especificamente por controle glicêmico. E aqui eu trago os dados do Congresso Internacional de Obesidade, as pessoas com diabetes, né? Qual que é a relação para essas pessoas entre os exercícios, o tempo sentado e a mortalidade? Só que antes de começar a falar desse estudo, também vou contextualizar isso aqui, gente. Prestem atenção numa coisa. A gente pode dividir as atividades físicas entre aquelas atividades programadas com um objetivo específico, ela passa a se chamar exercício físico, né, como vocês sabem, e isso aí é aquela meia hora, uma hora de exercício programado que a gente pode fazer na academia, na piscina, onde for, com ou sem orientação de um professor de educação física, de preferência com, mas é aquele exercício que a gente acorda cedo ou vai à noite para a academia e faz. Ah, tá pago o meu exercício aqui, meus 30 minutos, uma hora. Isso representa um jargão, isso é uma pessoa fisicamente ativa. Outra coisa, que é um pouquinho diferente, é o que a gente faz de atividade física sem ser naquele momento de atividade programada, tá? Sem ser na academia, sem ser na piscina. Eu estou falando das atividades do dia a dia. A pessoa que faz vai andando até o supermercado, aquela pessoa que sobe as escadas ao invés de elevador, aquela pessoa que simplesmente levanta da mesa para fazer xixi a cada 30 minutos, por exemplo, para pegar um copo d'água, que seja, ela se movimenta e não fica sentada o tempo inteiro. A gente já sabe que o sentar da atualidade é o novo fumar, né? E a palestra, ela contou com algumas pessoas aí muito conhecidas no meio do exercício, né, o Hamilton Rochelle e o Bruno Gualano, que são da USP, né, eles estão trabalhando atualmente no departamento de reumatologia do Hospital das Clínicas, eles foram convidados para falar sobre isso aí no ICO, tá? E o que a gente tem para a população geral, independentemente do diabetes, né, que quanto mais tempo a gente fica parado, mais tempo sentado, a gente tem um risco cardiovascular maior, tá? E um risco de mortalidade em geral que é maior também, né? Morte por todas as causas também. Então,
Isso é muito diferente daquele treino da academia, tá? Esse exercício, essas atividades do dia a dia, varrer a casa também conta, etc., elas são ditas como ter ou não um comportamento sedentário ao longo do dia, tá? Então, vamos separar aqui o que é treinar na academia ou não, que é o ser fisicamente ativo ou não, e o outro é aquele cara que fica 12 horas sentado em frente ao computador no home office, que tem um comportamento sedentário, tá? E aquele camarada que se movimenta mais ao longo do dia, esse aí é o camarada que não tem um comportamento sedentário. Então, uma coisa é ser fisicamente ativo, outra coisa é não ter comportamento sedentário, tá? E vamos fazer uma comparação disso daqui, que já tem na população geral, com as pessoas com diabetes. E aqui eu trago já uma informação que não tem nos slides aqui, é uma coisa que eu tenho de anotação, que foi comentado lá. Pegar pessoas que têm pré-diabetes, que é a tolerância diminuída à glicose, ou intolerância à glicose, ou glicemia de jejum alterada, enfim, existem vários nomes porque a gente conhece como pré-diabetes. Só para vocês terem uma ideia, são pessoas que, no caso do diabetes tipo 2, tendo pré-diabetes, os estudos em modelo animal, eles sugerem que essa pessoa já tenha 40% a 60% menos capacidade de produzir e liberar insulina. Por isso que eles já têm uma glicemia um pouco aumentada, né? Já tem uma glicemia um pouco tocada. E lembrar o seguinte, o que eu tenho aqui de informação para vocês, mas vocês têm que acreditar em mim nas minhas anotações, que não tem slide disso aí. As pessoas com pré-diabetes, que têm já um pezinho no diabetes, né? São pessoas que têm 5 vezes mais chance de desenvolver o diabetes tipo 2. Você precisa reverter essa glicose, tá? E se a pessoa, ela faz o exercício na academia bonitinho, ela é fisicamente ativa, mas se ela é de comportamento, se ela tem um comportamento sedentário, é aquela pessoa que fica mais do que 8, 12 horas sentada, ela não tem uma melhora glicêmica significativa. Olha que interessante que foi esse estudo que foi mostrado lá. Ou seja, não basta só treinar na academia, fazer o exercício propriamente dito, né? 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Essa pessoa, para ter uma melhora da glicemia, para reverter essa glicose, né, ficar normoglicêmica, ela também teria que ser mais ativa durante o dia. Ela tem que deixar de ter um comportamento sedentário. Ou seja, quem teve benefício glicêmico, sendo uma pessoa com pré-diabetes, pensando no exercício propriamente dito, eram só aquelas pessoas que pagavam o treino na academia lá meia hora, 1 hora, e além disso, elas tinham um comportamento mais ativo ao longo do dia. Só para vocês lembrarem, o recomendável é que a gente se movimente pelo menos 2,5 minutos para cada 30 minutos em média, tá? E nessa aula do ICO, o que foi já determinado, né, e o que vem sendo muito publicado nos estudos, eles chamam de snacks, entre aspas, né, snacks de exercício, tá? Na verdade, tem que ter períodos, mesmo que curtos e pequenos, de movimentação. Para ilustrar isso ainda mais, eu trago para vocês um estudo que, embora não tenha sido feito com pessoas portadoras de diabetes, mas ele foi feito com pessoas que tinham normoglicemia ou pré-diabetes. Esse estudo, ele visou o quê? Ele visou analisar o quanto a glicose da gente sobe depois de uma refeição, né? Se a gente tiver ou sentado, ou em pé, ou fazendo alguma caminhada. E assim, foi proporcional o resultado. Quer dizer, quem tinha almoçado e ficava sentado naquelas 2 horas depois do almoço, tinha um aumento de glicemia que era dentro do normal, porque não eram pessoas com diabetes, mas era um aumento de glicose significativo, aumentou bem ali. As pessoas que, logo após o almoço, elas ficavam em pé, elas tinham um aumento que não era tão grande e era significativamente inferior, sob o ponto de vista estatístico, do que aquelas pessoas que ficavam paradas, sentadas. E as pessoas que não somente saíam da posição sentada depois de almoçar,
mas elas caminhavam, elas tinham uma incursão glicêmica, ou seja, o aumento da glicose na pós-refeição, que foi significativamente menor do que quem ficava em pé, simplesmente sustentando o corpo, e de quem ficava sentado. Quer dizer, só o fato de ficar em pé já é melhor que ficar sentado depois que você se alimenta, pensando no aumento da glicemia pós-prandial. E quando a pessoa ela fica se movimentando, ela caminha, o resultado é melhor ainda. Isso parece óbvio, mas foi demonstrado e demonstrado em pessoas sem diabetes. Eram pessoas com pré-diabetes ou normoglicêmicas. Agora, o que fica no nosso imaginário, e aqui eu posso fazer uma especulação, por exemplo, é, se esse mesmo estudo for feito em pessoas com diabetes, gente, aí a gente pode discutir no final, não seria mais provável até que esse benefício fosse mais amplo? Quer dizer, uma pessoa que, infelizmente, não tem uma boa reserva de insulina, e você espera que a glicemia dela não pare ali em 140, 2 horas depois da refeição, ou um pouquinho mais que isso, se ela tiver pré-diabetes, ela iria para 300, na verdade. Se ela fizer alguma atividade, é bem provável que o benefício de estar reduzida essa glicose seja até maior do que nesse estudo que eu falei, que tem níveis de glicose mais achatados, um range de glicose muito menor, porque não tinha gente aí com grandes falhas de produção de insulina. Então, vale aqui esse comentário entre ficar sentado, caminhar, etc., ou até pelo menos ficar em pé, para o controle glicêmico. E que, moral da história, aquele primeiro estudo que eu comentei com vocês, porque eu não tinha slide para mostrar, mostra o seguinte: para ter um bom controle glicêmico, as pessoas com pré-diabetes, que já tem uma reserva de insulina meio diminuída, esses indivíduos eles teriam não só que treinar na academia, mas eles teriam que fazer atividades até durante o dia, eles teriam que não ter um comportamento sedentário ao longo do dia, tá? Teriam que ser ativos nas 24 horas do dia, exceto no sono. Isso destaca a importância dos snacks de exercício. Agora, eu vou trazer para vocês com slides um artigo que já até foi publicado e foi comentado lá, que fala sobre sentar ou ficar muito tempo sentado ou ter mais atividades ao longo do dia, comparando com o exercício propriamente dito de academia, no que tange a mortalidade em pessoas com diabetes, tá? E aí, gente, eu vou destacar o contrário, eu vou destacar a importância de fazer o exercício ali, aquela 1 hora, meia hora, que aí deixa de ser atividade física e passa a ser exercício físico propriamente dito, tem uma finalidade específica, tá? Então, o título desse artigo é o Sitting Time e a sua interação, né, o tempo sentado e sua interação com atividade física em relação com causa de morte, assim, geral ou morte cardiovascular em indivíduos norte-americanos adultos. Então, só olhando aqui, pessoal, esses dados, eles foram extraídos do estudo NHANES, tá? Por um período de 11 anos. O estudo NHANES foi um estudo epidemiológico gigante norte-americano, um período de 11 anos que envolveu mais de 6 mil adultos com diabetes. E olha que interessante aqui, né? O que foi visto? Do lado esquerdo, qualquer causa de morte ou morte por qualquer causa, e do lado direito, que eu vou falar já, morte cardiovascular. Percebam o seguinte, para aqueles indivíduos que não faziam os exercícios ali, os 150 minutos semanais, tá certo? Pelo menos. Seja aquele paciente que não fazia nem 10 minutos, ou aquele que fazia um pouquinho mais, mas não chegava aos 150 minutos semanais, pensando em mortalidade. Vejam que, se ele não fazia os 150 minutos semanais, e esse grupo, eles ficavam mais de 8 horas sentados, ou de 6 a 8 horas sentados, eles tinham uma mortalidade aumentada por qualquer causa, tá? Vejam em cima, onde eu não destaquei, que para aqueles indivíduos que faziam 150 minutos semanais, pagavam o treino da academia, isso valorizando o exercício propriamente dito, mesmo aqueles que ficavam mais de 8 horas sentados, vejam que eles, a barrinha não atravessa, não extrapola para o lado direito ali da barra de 1, ou seja, existe até uma tendência, mas na prática, como é que a gente interpreta esse dado? Eles não tinham aumento de mortalidade.
E isso destaca o quê? O treino da academia é importante, né? E para quem não treina 3, 4 vezes por semana, aquele treino programado, é temeroso esse indivíduo, além disso, ainda ter um comportamento sedentário. Ou seja, é muito ruim ser uma pessoa com diabetes que é fisicamente inativa, que não treina de maneira regrada, né, tantas vezes por semana, principalmente se é uma pessoa com comportamento sedentário que não pratica nem aquelas atividades ali do dia a dia, né, não tem os snacks de exercício. E a mesma coisa vale para a morte cardiovascular. Eu falei da morte por todas as causas, mas para a morte cardiovascular, vejam, para os indivíduos embaixo ali que eu destaquei, que não fazem os 150 minutos semanais, eles vão ter maior risco de morte cardiovascular se eles ficarem mais de 8 horas sentados. Se eles tiverem menos tempo sentados, eles não vão ter aumento de morte cardiovascular. Então, juntar as duas coisas, o que é ser fisicamente inativo e ter comportamento sedentário, é que aumenta a mortalidade desse pessoal, né? E vejam que os indivíduos, todos eles, no caso, que fazem os exercícios, os 150 minutos semanais, aí, nesse estudo, não mudou nada se eles ficam mais ou menos tempo sentados, né? Então, isso destaca, nesse estudo, a importância do treino propriamente dito. Então, vocês vejam que é um mix, aí são poucos estudos para a gente analisar. Esse estudo é com nível B de bola de evidência, no caso, né? Não foi um estudo aí de intervenção. Aqui são só os dados numéricos desse estudo, mas se a gente puder, com os dados que a gente tem hoje, né, chegar a alguma conclusão é a seguinte: é muito importante fazer o exercício na academia, como a gente viu nesse último estudo, para a questão da mortalidade, mas é muito importante também, até para controle glicêmico, nas pessoas com pré-diabetes, no caso, se elas têm essas atividades ali ao longo do dia, como subir uma escada, etc, etc, né? Tem até evidências que se uma pessoa normal, mesmo sem diabetes, subir 9 lances de escada por dia, essa pessoa deixa de ser considerada sedentária, né? Se a gente pegar número de passos por dia, uma pessoa que anda 4.000 passos por dia, ela tem 20% menos risco de morte, gente. E uma pessoa que anda 9.000 passos por dia, esse risco de morte cai para 40%. Quer dizer, é importante a questão de caminhar. E se a gente pegar pessoas que já andam, mas se a gente adicionar 1.000 passos por dia, além do que ela já faz, você está reduzindo para essa pessoa, a estimativa, né? Você está reduzindo 12% o risco de morte. E se essa pessoa adicionar o que ela já anda, 12.000 passos, esse risco ele se reduz em 56%. Então, é importante ter isso na conta, na verdade. E quando a gente vai para uma população com diabetes, e aí a gente não tem vários estudos, tem isso que eu mostrei, mas vale lembrar que quanto mais a pessoa se exercitar, melhor, e fica bem claro o que eu mostrei lá no início, né? A atividade física, tanto a resistida quanto a aeróbia, ela interfere na função mitocondrial, reduz resistência insulínica, melhora a liberação de insulina pelas células beta, claro que eu estou falando em pessoas com diabetes tipo 2, e se nós pensarmos no exercício como um todo, seja na melhora de massa muscular, ou pelo menos em mitigar, atenuar a perda de massa muscular nas pessoas que estão sob restrição calórica, com exercício resistido, eu vejo no exercício aeróbio também, se for o HIIT, até um potencial dela ter redução de peso, tá certo? Exercício aeróbio não é um exercício que faz perder peso, mas se for o HIIT, se for intervalado de alta intensidade, aí sim existe uma redução ponderal significativa nos trabalhos. Então, pessoa que tem diabetes, fica aqui uma sugestão para vocês, que é o que a gente pode falar com esse nível de evidência que a gente tem. Elas têm que treinar com o educador físico, de preferência, X vezes por semana, um treino programado, que é exercício físico, mas a gente não pode esquecer de falar que elas têm que ter hábitos durante o dia aí que são mais ativos. Ela não pode ter comportamento sedentário, tá? Acho que ficou bem claro para todo mundo isso daí. Agora, um terceiro tópico para mostrar aqui, que é muito interessante, foi o impacto que o exercício tem,
tanto para prevenir quanto para tratar o diabetes tipo 2 em mulheres que tiveram câncer de mama e não morreram, aquelas mulheres que fizeram cirurgia, fizeram químio, rádio e tal, e sobreviveram. Pois bem, então, vale lembrar que essas mulheres que sobreviveram ao tratamento do câncer de mama, elas chegam a ter até 30% mais chance de se tornarem mulheres com diabetes tipo 2. Gente, não precisa você pensar tanto para chegar a essa conclusão por um dado só, que nem está no slide aqui, tá certo? Gente, um dos principais fatores de risco para câncer de mama na pós-menopausa, além da genética, é a obesidade. Os estudos atuais, eles mostram que ter obesidade após menopausa, pré-menopausa não, mas ter obesidade na pós-menopausa, que não é muito difícil, inclusive, que a mulher ganha peso e ganha gordura visceral, ectópica, gordura disfuncional, depois da menopausa, isso acaba sendo comum, acaba sendo uma regra, infelizmente, mas esse é o principal fator de risco. Estudos apontam que é até mais importante ter essa gordura disfuncional na menopausa para causar câncer de mama do que o próprio uso de estrogênio como terapia hormonal de menopausa, ou como era antigamente chamada, terapia de reposição hormonal. Então, aqui vai uma contextualização. Essas mulheres, em geral, elas já tendem a ter sobrepeso, obesidade, né, antes de desenvolverem o câncer de mama, tá? E depois do tratamento, elas têm mais chance de ter DM2. Se vocês lembrarem ali, além dos fatores genéticos para causar diabetes tipo 2, a obesidade, o sobrepeso, o excesso de gordura visceral, de gordura ectópica, né, esse tecido adiposo disfuncional, eles são importantíssimos, um dos principais fatores de risco para diabetes tipo 2. E essas pacientes, elas muito provavelmente estão nesse contexto, tá? Quer ver outra coisa importante aqui, é interessante? Essas mulheres, depois do tratamento para o câncer de mama, elas têm outras razões para desenvolverem o DM2. Isso porque alguns quimioterápicos, não todos, né, que são utilizados em alguns esquemas de químio, eles não são tóxicos só para a célula de câncer, a célula maligna da mama. Eles também intoxicam outras células e eles podem intoxicar as células beta do pâncreas, das ilhotas, né, que são as células produtoras de insulina. Além do que, gente, uma grande parte dos esquemas, dos protocolos de tratamento quimioterápico para CA de mama envolvem o uso do quê? De glicocorticoides. A inflamação subclínica não dá só infarto, não piora só o quadro de gripe, de covid, de dengue. A inflamação, que está ligada à obesidade também, né, mas a qualquer causa, a inflamação também está ligada ao câncer de mama. Vocês pensarem, uma mulher tem câncer de mama, né, porque ela tem mais inflamação, ela tem mais leptina e menos adiponectina, ela tem mais estresse oxidativo, né? E, claro, para aqueles 70% de cânceres que são estrogênio dependentes, se tem mais gordura, tem mais estrogênio, porque tem mais aromatização dos andrógenos que a paciente tem, né? Então, a gente vê que é uma coisa multifatorial, além da genética, que é importante. Mas eu estou falando isso para destacar que muitas das mulheres vão receber um anti-inflamatório potente, que é o glicocorticoide, né? Porque ele está envolvido na fisiopatologia do câncer de mama também. E os glicocorticoides, se eles são bons para isso, eles têm os seus efeitos colaterais. Por exemplo, se a pessoa utiliza, qualquer pessoa, 20 miligramas de prednisona, estima-se um aumento de até 4 vezes mais gliconeogênese hepática. Tem muito mais glicogenólise, né? Tem muito mais gliconeogênese que estão associadas à produção hepática de glicose. Se a pessoa tem uma baixa reserva de insulina, já tem pré-diabetes, já tem uma tendência a desenvolver o DM2, essa pessoa vai apresentar por causa dos glicocorticoides. E se a gente pensar dos cânceres de mama, que são a maioria, estrogênio dependentes, o que a gente vai ver nessa paciente, claro, pós-câncer de mama? Elas vão ficar hipoestrogênicas, tá? Muitas vezes, assim, claro, ela já está em menopausa, ela não vai poder utilizar TH. A mulher que teve um CA de mama, gente, todos os tumores, na verdade, estrogênio dependentes,
eles são contraindicações absolutas e formais para uma terapia hormonal de menopausa, tá? Então, vale lembrar que, para aquela mulher no pós-menopausa, que são a maioria das mulheres com câncer de mama, né, elas estão hipoestrogênicas e não vão poder receber hormônio. Agora, mesmo aquelas mulheres com câncer de mama estrogênio dependente, mais jovens, ou seja, no menacme, na idade reprodutiva, elas vão ter que ficar hipoestrogênicas também depois. Elas vão ter uma menopausa prematura em função disso, né? E o hipoestrogenismo, ele se associa ao aumento da quantidade de gordura corporal. Isso reside no fato, principalmente, dessas mulheres perderem massa muscular esquelética e reduzirem o gasto energético basal. É o que já é conhecido, ela queima menos caloria e ela ganha, em média, 28,5% de banha de gordura corporal, e ela tem até 49% mais risco, obviamente, de acumular gordura na região visceral pelo hipoestrogenismo. Isso é fato, também a gente já sabe, através de outros estudos e outros modelos, desenhos de pesquisas aí. A verdade é que, seja pela químio, seja pelo uso de glicocorticoide, seja pelo hipoestrogenismo, esses são um dos motivos para as mulheres terem mais risco de câncer de mama, sem lembrar que muitas já tinham sobrepeso e obesidade às custas de gordura disfuncional, e sem contar que muitas desenvolvem depressão, muitas ficam sedentárias, muitas se sentem fadigadas, mesmo depois de curadas, né? Ou depois daquela primeira fase de tratamento de câncer de mama, né? Claro que elas vão ser seguidas ali por um período de vigilância ativa por 5 anos, mas elas sempre vão ser acompanhadas, e muitas, mesmo depois de estarem com doença controlada, ou depois de 5 anos, aquelas que se consideram curadas, né, que o médico considera curada, elas vão ficar mais fadigadas, enfim. São várias as razões pelas quais essas mulheres vão ficar sedentárias e têm mais risco de desenvolverem o diabetes tipo 2. Gente, aqui eu falo especificamente das mulheres pós-tratamento de câncer de mama. Mas o que eu não quero que vocês esqueçam é que é fundamental, durante um tratamento para câncer, qualquer tipo de câncer, que dentro do possível, claro, tem que ter bom senso, que as pessoas se exercitem, tá? A saúde muscular, ela é muito melhor para aquela pessoa que vai fazer a quimioterapia e que, entre umas sessões de quimioterapia, que a pessoa não faz quimioterapia todo dia, gente. A pessoa faz quimioterapia hoje, vai fazer daqui a 15, 20 dias a outra sessão. Se ela vomita, ela está fraca, isso aí dura 2, 3 dias. Depois, ela vai ter um intervalo de tempo que ela vai conseguir comer, beber, vai estar hidratada e vai poder fazer pelo menos uma caminhada, vai poder fazer um exercício resistido de alguma forma. E vejam, esse aqui é um slide para ilustrar o que já tem muito na literatura, que é a importância para prognóstico, inclusive, de um câncer, né? Eu falei de câncer de mama, mas repito, isso vale para vários outros tipos de câncer, que câncer é um nome só para centenas de doenças totalmente diferentes, até umas das outras, mas o quanto é fundamental ter o impacto do exercício, né, durante o tratamento de câncer de mama, na evolução desse paciente. Tá? Na questão muscular, por exemplo, vai haver uma melhor massa muscular, a paciente vai tolerar mais a quimioterapia, sem os efeitos colaterais, e vai fadigar menos, vai ter muito menos comorbidade. A gente ainda não sabe só, porque não tem estudos de follow-up muito longos, né? Se isso daí garante maior expectativa de vida, tá? Mas, claro que a gente até imagina que sim. Só que esses dados ainda não são totalmente, não estão publicados, não totalmente elucidados, tá? E aqui, de comentários finais, né? E aí quem traz isso é o autor de um dos trabalhos, que é o Sam Orange, né, de Newcastle, que é lá no Reino Unido, ele que deu essa aula, na verdade, mostrando vários dados. Os exercícios, dentro do contexto das mudanças de estilo de vida, obviamente vão reduzir o risco de diabetes tipo 2, nessas mulheres sobreviventes do câncer de mama, e eles têm o potencial ainda de reduzir morte por qualquer causa, aquilo que a gente lê do inglês, all cause mortality, né, em 44%, e reduzir causas específicas associadas ao câncer de mama em 42%. E aqui, para a gente finalizar, são 2, 3 minutinhos aqui, que eu trago
Isso aí não tem a ver nem com o Congresso do American Diabetes, nem com o Congresso Internacional de Obesidade, tem a ver com as Endolimpíadas, e o professor Mauro Scharf tem uma aula excelente sobre isso aí, são os atletas com diabetes tipo 1, falando das tecnologias. Então, eu vou mostrar 2 slides aqui de pessoas que treinam e que competem em alta performance, são atletas de alto rendimento, que têm diabetes tipo 1, tá? E o que eu trago aqui é o seguinte, são só lembretes, né? Para a gente não esquecer que o consumo de proteína, de aminoácidos, etc., nas pessoas com diabetes tipo 1, tá? Assim como o consumo de gordura também, eles têm um equivalente de mexer com o controle glicêmico. Não é só a glicemia que faz subir a glicose, isso é uma coisa básica para os pacientes que a gente tem, tanto que a contagem de carboidratos, ela não deve ser só de carboidrato. O que entra na conta? O quanto comeu de gordura e de proteína também. Só dar um exemplo, se a pessoa come muito mais do que 100 gramas de proteína, é um valor de corte que varia de pessoa para pessoa, mas se a pessoa come por dia mais de 100 gramas, aliás, se a pessoa come numa refeição, tá? Mais de 100 gramas de proteína, essa proteína fica ali acumulada e pode levar ao aumento da glicose 6 a 8 horas depois dessa refeição. Então, aquela pessoa que vai para uma churrascaria, ela pode não comer muito carboidrato, né? Que o carboidrato aumenta em 1h30 o pico da glicose. A gente mede em 2 horas por convenção, mas a glicemia pós-prandial realmente, fisiologicamente, é de 90 minutos, tá? E é relativamente precoce esse aumento. Mas quando a gente pensa em consumo excessivo, que extrapola a quantidade que a gente tolera de proteína, isso vai aumentar 6 a 8 horas depois. A gente sabe que, no contexto de suplementação, tem um aminoácido essencial, ou seja, que o corpo não produz, que é de cadeia ramificada, que é a leucina. A gente tem leucina, isoleucina e valina. A leucina, que é o componente que a gente vê, por exemplo, aí no whey protein, né, na proteína de soro de leite, ela é importantíssima para a síntese muscular, para aumentar catabolismo, para diminuir catabolismo, para aumentar anabolismo, etc. E a gente sabe que a pessoa que tem resistência insulínica e diabetes tipo 2, o whey protein, a leucina, tal, pode até ser útil para essa pessoa liberar mais GLP-1, que seria benéfico para o controle glicêmico. Mas quando a gente fala em pessoas com DN1, se essa pessoa consome uma quantidade muito grande de proteína, ou seja, tem uma sobrecarga de aminoácidos em uma das refeições, ela pode ter hiperglicemia lá na frente. Isso se deve ao fato do fígado produzir glicose a partir da proteína, isso acontece geralmente 5, 6 horas depois que ela se alimentou, e mais um fator que está no slide aqui. Nesse estudo, a infusão de aminoácidos levou a um aumento de fosforilação do receptor de insulina em serina. Para quem não está muito familiarizado com isso, toda vez que a insulina ela precisa fazer um efeito numa célula para abrir as comportas para a glicose entrar na célula, é assim que a insulina age, né, de maneira bem genérica. Quando a insulina se liga no seu receptor, o receptor transmembrana ali de insulina, ele tem que ser fosforilado em tirosina para causar esses benefícios. Se ele for fosforilado em serina, nada disso vai ocorrer e a glicose vai permanecer alta porque não vai entrar na célula, ou seja, a insulina não vai fazer o efeito. Em suma, a infusão de aminoácidos aumenta a resistência insulínica, porque induz o receptor de insulina a se fosforilar em serina, nesse caso. E, no slide, no gráfico da direita desse slide, né, se não há aquela cadeia de sinalização de insulina, aquela cascata a partir da fosforilação em tirosina do receptor, a via benéfica metabólica da fosfatidil-inositol 3-quinase, a PI3-quinase, ela não vai ter uma boa atividade e, por conseguinte, vai haver mais um motivo para aumentar a glicemia desses indivíduos horas depois do exercício, tá? E um outro dado que eu trago aqui, isso é para a gente não esquecer nesses pacientes de colocar na contagem de carboidrato a questão da proteína. E aqui, gente, eu trago o seguinte, nessa era na qual a gente controla os pacientes de consultório muito melhor quando eles usam um sensor flash, né? Quando eles têm aquela monitorização contínua de glicose, vocês imaginam para aquela pessoa
que treina em alta performance, um atleta de elite, um atleta de ponta, né? Um atleta de alto rendimento. E aqui, o que eu tenho para trazer para vocês é o tempo no alvo. O tempo no alvo, em geral, para as pessoas, não vale para a grávida ali só, mas para o ser humano, né? Estabelecido em consenso que a glicose entre 70 e 180 deve ficar pelo menos maior que 70. Em outras palavras, 70% ou mais do tempo, o meu paciente tem que ficar com a glicose dentro dessa faixa. 70 a 180. Isso é o time in range, que é o TIR que eu coloquei aí em cima. Agora, isso vale também para o atleta tipo 1 que está em treino. Mas quando esse atleta está em competição, olha que interessante e o que eu preciso para ele. Eu preciso que ele fique mais de 75% com o tempo no alvo. E olha que outra coisa interessante, falando nas hipoglicemias, para qualquer pessoa e para um período de treinamento do atleta tipo 1, você pode tolerar até 5% de hipoglicemias. 5% do tempo ele pode ter hipoglicemia, ué. Ele está fazendo basal bolos, ou ele usa bomba, ele pode ter variação e ter hipo. Mas isso vale para o treinamento. Quando esse atleta tipo 1, ele está na competição, no dia da competição, ali durante a competição, ele tem que ficar menos de 1% do tempo com hipoglicemia. Em última análise, ele tem que ter, durante a prova, para ter um bom desempenho e não ter acidentes, claro, como uma hipoglicemia grave, ele tem que ter um tempo no alvo maior que nos períodos de não competição, ou maior do que da pessoa comum, e a tolerância para hipoglicemia é menor que 1%, é praticamente zero. Então, na competição, hipoglicemia nem pensar, é meio que tolerância zero, aqui é a tradução desse slide. E era isso que eu tinha para trazer, na verdade, para acrescentar, né, para a gente aqui algumas novidades desses congressos, desses eventos. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Acho que já deu, Marcos. Só para trazer aí alguns dados novos, né? Muitos de nós, de vocês, já tinham muita informação a respeito de um outro tema. Então, eu quis fazer uma combinação de temas ali, de diabesidade, até esse último de diabetes tipo 1, para a gente ver o que está acontecendo por aí, porque eu, particularmente, até o começo do ano ali, eu não sabia que tinha que ser mais de 75%, né, quando você usa o sensor flash para pessoa com tipo 1. E, claro, você não quer que ninguém tenha hipoglicemia, por exemplo, mas, pô, que é tolerância a zero, claro que fica no imaginário da gente, mas isso está escrito, né, e é uma proposta do Mike Riddle, que é um dos caras que, se não o cara que mais estuda, né, diabetes tipo 1 e exercício. É isso que eu tinha para trazer para vocês, e eu fico aqui à disposição para algum comentário, alguma pergunta aí, para o que eu souber responder. Cris, excelente, parabéns, viu? Eu vou deixar o Marcos falar primeiro, depois eu pergunto. Parabéns, Cris. Na verdade, a minha pergunta era mais uma questão de como é que a gente conduz isso na prática mesmo, né? Por exemplo, estou com um eco aqui, peraí. Se a gente for olhar o paciente que tem obesidade, ainda mais se tiver muito tempo de obesidade, de diabetes, e, enfim, uma série de complicações aí metabólicas, síndrome metabólicas, a gente vê cada vez mais a limitação desse paciente em praticar atividade física, né? E aí a gente está vendo agora que precisa aumentar o tempo de exercício. Eu fico perguntando assim, não, uma pergunta abstrata, mas como é que a gente poderia colocar isso na prática, né? Um aumento de volume de treino para uma pessoa que está com dificuldades, debilidades e complicações por conta da progressão da doença, né? Você consegue dar alguma luz aí? Bom, Marcos, uma coisa que você sabe muito bem já também, melhor que a gente aqui, é que a primeira coisa, você vai evitar os exercícios, obviamente, que geram desconforto para esse paciente, né? Porque a pessoa com obesidade grau 3, né, como a gente
antes de cair o conceito do IMC, é assim que a gente sempre chamou, né? Obesidade grau 3, vulgarmente chamada de obesidade mórbida. Esse camarada, geralmente, ele tem muito problema com relação ao exercício, muito desconforto, e se ele já não gosta de fazer exercício físico, ele vai passar a odiar fazer exercício, ele vai detestar isso daí, né? Então, a luz que a gente traz é a seguinte: o que eu poderia trazer? Primeiro de tudo, tentar identificar aquele exercício que ele odeie menos, ou que seja, pelo menos, tolerável para que ele venha fazer, né? E a gente lembrar que, até para ele ter um bom controle glicêmico, e para ele ter uma redução ponderal, pelo menos diminuir gordura visceral e etc., né? Ele teria que ter uma orientação adequada com relação à parte alimentar, à parte dietética, começar o exercício como mineirinho, né? Comer pelas beiradas, com alguma coisa que ele tolere mais, e lembrar o seguinte: eu sei que tem mundo ideal e mundo real, né? Mas muitas vezes até esse paciente que está eleito para fazer uma bariátrica, mas ele vai perder um pouco de peso antes disso, lembrar que os fármacos anti-obesidade, eles fazem parte do tratamento de obesidade, como um diurético de alça faz parte do tratamento de insuficiência cardíaca. Quer dizer, eles são importantes, são fundamentais para o tratamento. E à medida que eu quero dizer para você, à medida que você vai tentando comer pelas beiradas com exercício, mesmo sem atingir aquelas metas, porque aquilo lá são médias, né? Se você conseguir que ele perca já um pouquinho de peso, além dos benefícios referentes aí à parte metabólica, quem sabe, para um ou outro paciente, você consiga ter melhor conforto com relação à movimentação, à mobilidade, e de repente ele até tolerar fazer alguma coisa que há 5 quilos, há 10 quilos atrás, eu vou brincar assim, eram impossíveis de fazer. Então, o que eu diria para você é que a gente não deve mudar o approach que a gente tem, que é isso aí que a gente deve fazer, mas sim encarar esses números como metas, mas que não necessariamente precisam ser atingidas pelos pacientes, até porque muitas das drogas que quem pode pagar, no caso, utiliza para obesidade, já vão ajudar no controle glicêmico, né? Não estou dizendo que a droga é mais importante que o exercício, mas para esse paciente, a droga já vai ter um apelo aí de melhorar a glicemia. E quem sabe, quando ele tiver com a obesidade controlada, aí o exercício vai exercer um papel mais importante, porque ele vai fazer, né, em detrimento à ação glicêmica dessas novas drogas. Estou falando dos análogos de LP1, tá certo? Nossa, excelente. Então, a ideia que você está colocando, Cris, é que o algoritmo vai mudar, então, é? Então, o que foi comentado por nós, assim, foi feita uma proposta com base no artigo de janeiro, de que, assim, 150 a 300 minutos de moderada, não. O limite mínimo são 244 minutos para controle glicêmico, porque não resolve fazer 150, por exemplo. E atividade vigorosa, que para a população geral é 175 a 150 por semana, isso, atividade vigorosa tem que ser no mínimo de 157 minutos. É o valor de corte, mas é uma coisa matemática, né? São aqueles 1.100 metros minuto por semana, traduzido assim. E claro que, poxa, é tudo com base em média, né? Valor de corte, trabalhos estatísticos, matemáticos. Mas a ideia é a seguinte: quanto mais o paciente puder fazer de exercício, principalmente se ele tiver o diabetes, melhor para ele, entendeu? Dentro de uma relação risco-benefício, para o cara não se machucar, não ter um problema de desconforto, qualquer que seja com a atividade, né, dentro do que nós falamos no início. E que as drogas contam também, né, porque não é só usar remédio, não é só fazer dieta, não é só fazer exercício. Para a pessoa com diabetes, tem que fazer tudo, né? Tem que ter sono adequado, tem que ter uma série de coisas aí juntas, né? Mudanças de estilo de vida como um todo, junto à alimentação e à medicação. Ou a cirurgia, no caso. Muito bom, muito bom. Andréia. Ô, Cris, a minha pergunta é em relação, assim, nesse trabalho que ele fala sobre o controle glicêmico, ele fala alguma coisa sobre redução de gordura visceral e tudo?
A gente sabe que a perda de peso é modesta, em torno de, no máximo, uns 3 quilos, e pelo último consenso europeu, seria no mínimo 300 minutos por semana, né? O australiano coloca de 300 a 420 minutos por semana de atividade aeróbia moderada. Nesse trabalho, eles falam sobre o tempo necessário para perda de peso em pacientes com diabetes tipo 2? Não, é mais ligado à glicose mesmo, a controle glicêmico propriamente dito, tá? Não tem dados ali, pelo menos que eu tenha visto ali, que nos permitam utilizar essa métrica, né, que seria a quantidade, estimar a gordura visceral para isso. Eu entendo a sua pergunta, porque perdendo 5% do peso bruto, estima-se uma redução de 15% da área de gordura visceral. Perdendo 10%, que não é muito difícil para grande parte dos pacientes, você leva uma redução de 25% a 30% de área de gordura visceral, né? Então, a sua pergunta é extremamente pertinente, né? Mas esse trabalho, ele fala muito mais de controle glicêmico do que de composição corporal, de deposição de gordura visceral e comportamento da gordura, no caso, quando ela é visceral, né? Que é inflamatória, com resistência insulínica associada. Então, não tem isso aí, como você até comentou, chegando até 420 minutos para perda e manutenção do peso, tudo. Eu não vi esse dado, mas a gente pode procurar na literatura se existe alguma coisa nesse sentido, sim. Porque a gordura visceral é base, né? Uma das bases fisiopatológicas desses distúrbios metabólicos. E aqui, ideia, só especificamente para você. Foi isso que eu comentei aquele dia, logo que eu voltei do ADA, né? E eu deixei para mostrar aqui esses dados aí que eu não tinha falado para você antes. Você estava curiosa aí para saber dos números, né? Com certeza. A Adriana, acho que quer falar. Oi, Cris. Parabéns. Oi, foi muito esclarecedor os dados e estão aqui ainda. Mas acho que é mais uma reflexão também. A minha preocupação é a mesma do Marcos, né? Como colocar isso em prática? Aliás, eu vou atender daqui a pouquinho, no final da tarde, uma paciente justamente com esse perfil aí. E aí eu acho que esses dados, quando você ficou falando, eu fiquei até anotando aqui, e aí me veio assim, uma reflexão, você me corrija aí, vocês, se eu estiver errada. Acho que para o paciente é frustrante a gente falar isso. Eles que não nos ouçam agora, mas a gente falar que ele passou do sedentário para 150 e agora ele tem que ir para 300, sei lá quantos, ele vai falar, então esquece isso, porque na minha vida não cabe, me dá logo mais remédio e tudo bem. Eu acho que é importantíssimo a gente ter consciência de que os 150 já não basta, mas falar isso para o paciente, não sei se é adequado, dependendo do perfil. E a maioria dos que eu atendo, dos que a gente atende aí no ambulatório, é esse perfil, ou não tem tempo, ou não tem dinheiro, ou não gosta. Então, como que a gente vai colocar a régua mais para cima ainda? Eu concordo plenamente com você. A gente já faz isso com obesidade, né? Você fala, olha, você não precisa normalizar seu IMC, e porque é verdade isso que eu estou falando, para você ficar saudável, né? Se você perder 10%, tantos por cento, já tá bom, porque ele está mais próximo da meta, isso anima mais, né? Então, e por exemplo, essa que eu vou atender agora, ela tem obesidade grau 3 e ela não perdeu muito, mas em relação à composição, mas ela mudou bastante gordura visceral e isso fez ela ficar mais disposta. Então, o estilo de vida dela começou a mudar por conta dessa disposição. Ela passou a ficar menos sentada na frente da televisão, porque melhorou. Então, uma coisa vai puxando a outra. Por isso que a gente acha que tem que incentivar, o ideal é sempre mais, até coloquei ali no chat, mas o pouco tem que ser valorizado, né? O pouco tem que ser reconhecido, porque senão nem dali a gente passa para frente. E aí eu e o Marcos vamos se aposentar e vamos só ficar dando remedinho. Não, mas entra o contexto dos snacks de exercício também, né? Que vem sendo muito falados.
para essa paciente sua, Adri, e para o paciente que o Marcos comentou ali também, né? Faz parte das estratégias, né? Não são a bala de prata que vai matar o lobisomem, mas lembrar que é multifatorial. Do mesmo jeito que você falou também, Dri, um comentário só, o que é frustrante também é muita gente que, tem gente que se automedica, e tem gente que se autoprograma exercício, e chega para você com uma misinterpretation total das coisas. Nossa, eu treino 3 horas por dia e não emagreci nada. Não, mas não é esperado que você emagreça mesmo, né? O exercício, ele é, como preditor, é de manutenção de peso, não de emagrecimento. Então, para não frustrar a pessoa, claro, você precisa orientar o exercício, mas sem deixar com que ela tenha esse conceito errado, porque senão ela fala, pô, eu tô treinando pra caramba, eu não vou controlar o diabetes, né? E eu também não vou emagrecer, caramba, para que eu vou treinar, então? Então, a gente tem que colocar os pingos nos is certinho, esse bate-papo, essa conversa, esse meio campo, ele é fundamental, porque a paciente pode pegar alguém do Instagram aí que está mal informado e seguir coisas erradas. Isso é fato. Concordo com você, sim. Eu tô com a mãozinha aqui levantada. Só vai dar eco aqui no ambulatório. Eu cheguei há pouco, Cris, porque eu estava no hospital. Eu acho que talvez se diminuir o volume ali, né? Acho que bota no modo e depois tira. Só para eu poder falar. Bom, eu compactuo também com essa preocupação da Adri e do Marco, né? Ao meu ver, pouco é melhor que nada, né? E também o paciente ele tem que ser educado para micro hábitos e ele ir aumentando progressivamente a intensidade, o volume, a quantidade de exercício físico, e talvez esse discurso ele seja realmente problemático. Esses dados, eu não vi bem os estudos que tu apresentaste, Cris, mas eles são de estudos controlados, né, onde eles quiseram avaliar o impacto do exercício exclusivamente, controlando talvez as outras variáveis. Não sei se foi isso que tu mostraste, mas talvez nos dados de vida real, esse paciente ele precisa aderir à dieta, ele precisa aumentar o nível de atividade física, talvez não vá conseguir chegar, até por limitação, né, nesse volume que é o preconizado, ele vai estar usando medicação, então eu acho que essa informação do efeito da interação entre várias ferramentas é que vai realmente impactar no melhor ou pior controle do diabetes, ou maior ou pior resultado na perda de peso. Então, realmente tem que cuidar a comunicação desse dado, né? Eu gosto bastante do discurso de que o exercício ele tem um benefício além da balança, né? Então, olhar na balança, ou talvez no diabetes, olhar o controle glicêmico específico, ok, né? É uma variável importante, mas não é a única. Mas é isso aí mesmo, Clayton. Quando a gente pega esses estudos, são da Diabetes Care, questão muito voltada para o controle glicêmico, né, para o diabetes. E é o que você falou, o exercício tem uma ação muito mais ampla do que isso, né? O controle glicêmico é importante, mas, além disso, o paciente vai reduzir gordura visceral sem restrição calórica fazendo exercício, né? E, além de 1000 e outros benefícios, gente, além de que, mesmo que ele use essas drogas mais potentes, que levam a 15%, 20% de perda ponderal de peso bruto total, ele vai ter redução de gordura e ele vai ter menos perda de massa magra, especificamente de massa muscular, redução de milesteatose, o que é fundamental, que você, poxa, pesquisa demais isso daí, você sabe melhor que a gente sobre isso. E assim, um estudo que eu venho comentando com o Marcos, antes de começar a reunião, foi o seguinte, foi apresentado lá na hora, mas foi sobre obesidade. Eles pegaram dados, é tudo observacional, dados com TIRSE, com retatrutide e com SEMA 2.4. E esse estudo, eu estou repetindo aqui, Marcos, porque o Clayton não estava no início, né? Esse estudo, ele mostrou
que existe essa redução de 15%, 20%, a gente tem que aprender a lidar com essas novas drogas, porque a gente tinha o quê? Ferramentas, medicamentos que levam a uma perda de 5%, 10%. Agora elas perdem o dobro de peso, né? Levam a uma perda melhor de peso. E mais massa magra. E o estudo com essas 3 drogas, resumindo, leva à redução significativa de massa muscular. Agora, mais importante do que isso é que foi avaliada também performance atlética nesses indivíduos. Não houve redução, né? E o que a gente comentou, André, o Marcos, agora aqui entre nós, é que provavelmente o que está acontecendo? O músculo que sobrou ele tem muito melhor qualidade. A André até citou melhora de miosteatose, etc. Então, gente, o que o exercício traz de benefício vai muito além da tabelinha que eu mostrei ali dos 244 minutos. É que assim, janeiro do ano que vem, se de repente vocês abrirem lá o guideline da ADA e ver que modificou, pô, a gente já estava sabendo disso. É basicamente para isso. E como é que nós vamos trabalhar essa comunicação? Eu concordo com vocês todos, é extremamente importante isso daí. Também, esses dados, por exemplo, a maioria das meta-análises falando em diabetes, né? O exercício é meio igual, o tipo de exercício, em relação a quanto reduz de glicada, que é mais ou menos 0,6. Não interfere se é exercício aeróbio ou exercício resistido ou combinado. Mas aí a gente vai avaliar as outras métricas, né? A densidade óssea, massa muscular, VO2. Então, cada modalidade tem um resultado diferente. E a combinação é que vai melhorar. Para perda de peso também a gente tem o mesmo dado. Se vocês forem ver aquele estudo que a gente sempre cita ali do New England, todo tipo de exercício perde a mesma quantidade de peso, que é em torno de 9%, num estudo controlado, né? Só que muda o que melhora, né? Função, músculo, osso, VO2, e aí por isso a gente tem que associar. Então, a gente tem que cuidar bastante dessa mensagem, porque realmente é complexo. E até dados que eu cheguei a mostrar, Clayton, depois eu mando a aula para todo mundo, ponho no grupo, manda ali para nós. Mortalidade, misturando o exercício programado dos snacks de exercício. Quando você mistura, aí você evita a mortalidade.